Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto em um dos documentos mais importantes da história protestante, a Confissão de Fé de Westminster. E essa pergunta é o ponto central de tudo, né? A gente está falando de um marco teológico que nasceu numa época, assim, de muita, mas muita confusão. Então, fica a pergunta. Como é que um texto lá do século XVII ainda consegue dizer alguma coisa pra gente hoje? Bem, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o caos histórico que gerou essa confissão. Depois, a gente mergulha nas suas ideias principais e, por fim, a gente vê o que ficou disso tudo, o legado. Bora começar do começo, então? No meio da bagunça. Pra gente sacar de verdade a confissão, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Imagina só, Inglaterra, século XVII. Um período de guerra civil, onde política e religião eram praticamente a mesma coisa, uma coisa só. E é bem no meio desse furacão todo que o parlamento inglês faz uma jogada super ousada. Eles convocam a Assembleia de Westminster. E olha, não era só para bater um papo não. A missão era redesenhar a igreja do zero, buscando um modelo que eles achavam mais fiel às escrituras, bem parecido com o que os vizinhos escoceses já faziam. E o resultado? Depois de 6 longos anos de debates acalorados, o que saiu dali não foi só um papelzinho, foi tipo um ecossistema teológico completo. Pensa assim, cada parte, desde a confissão em si até os catecismos, foi pensada para encaixar perfeitamente e criar uma base única e sólida para tudo, para a fé, para o culto, para a vida da igreja. Ok, então a gente já entendeu o cenário histórico, né? Agora bora olhar para a arquitetura da confissão em si. E o que chama a atenção é como ela é super lógica, toda construída em cima de um alicerce bem definido. Logo de cara, o primeiro capítulo já joga na mesa o princípio que sustenta tudo, sola scriptura. A ideia é simples, mas poderosa. A autoridade máxima, a palavra final, não está na tradição nem na igreja. Está só e somente na escritura. E tem uma frase de um comentarista que veio depois, o Matthew Henry, que resume isso perfeitamente. Ele disse que as escrituras são luz para os pés. Isso mostra bem o coração da confissão. A Bíblia não é um livro só para estudiosos, é para todo mundo. Beleza, com a escritura como base, o próximo passo lógico da confissão é responder a pergunta mais fundamental de todas: quem é Deus? E a resposta que ela dá é a doutrina histórica da Trindade, um único Deus existindo em 3 pessoas. Mas a confissão não fica só nas definições, sabe? Ela vai além e conta uma grande história, a narrativa da redenção. Ela desenha todo o caminho, desde a criação do mundo até a salvação. E essa jornada tem uma progressão quase que de filme, né? Começa com a perfeição da criação, aí vem a quebra, a fratura da queda, e depois a gente vê todos os passos que Deus toma para trazer a humanidade de volta para perto dele, do chamado inicial até o momento da adoção. É um arco completo. E no coração de toda essa estrutura tem um conceito-chave, a justificação. Lutero tinha uma frase famosa sobre isso. Ele dizia que é o ponto em que a igreja permanece de pé ou cai. A ideia aqui é que ninguém é considerado justo diante de Deus pelas próprias obras, mas sim por receber a justiça perfeita de Cristo. É o que chamam de justiça imputada. Só que a salvação não é só um perdão, tipo, legal. A confissão vai além e dá muita ênfase a um passo super pessoal, super relacional: a adoção. Não é só sobre ser perdoado, é sobre ser recebido dentro da família de Deus, sabe? Com todos os direitos e privilégios que vêm junto. Mas essa transformação toda não é para ser vivida numa ilha deserta sozinho. A confissão deixa muito claro que a fé cristã é, na sua essência, comunitária. Ela acontece, ela ganha vida dentro da igreja. E bem no centro dessa vida em comunidade, a confissão aponta para 2 rituais principais, os sacramentos, que foram instituídos pelo próprio Cristo. Por isso, número 2 aí. São eles o batismo e a ceia do Senhor. E cada um tem um papel diferente. O batismo é como se fosse o portão de entrada, o sinal de que a pessoa faz parte da comunidade da aliança. Já a ceia do Senhor é o alimento contínuo, sabe? É a refeição em família que vai nutrindo a igreja espiritualmente. E para manter essa comunidade saudável, a confissão também fala de disciplina eclesiástica. Mas olha, a ideia aqui não é castigar. O foco é sempre restaurar a pessoa e, ao mesmo tempo, proteger a saúde e a integridade da igreja como um todo. E tudo isso nos traz de volta para aquela nossa pergunta do começo. Depois de ver a história, o conteúdo, por que raios um documento de quase 400 anos ainda importa hoje? Vamos dar uma olhada no legado que ele deixou. Muitos estudiosos dizem que o grande valor dela é funcionar como uma âncora.
Pensa bem, no mundo onde as ideias mudam o tempo todo, a confissão oferece um ponto fixo, um lugar de estabilidade. Ela dá uma identidade teológica bem clara. E tem mais, o propósito dela é duplo. Como o R.C. Sproul falou, não é só sobre sã doutrina, mas também sobre verdadeira piedade. Ou seja, não é para ser um texto frio de biblioteca. A ideia é que seja um guia prático para uma vida de devoção no dia a dia. Então, para resumir a história toda, por que ela continua relevante? Porque ela consegue conectar a igreja com as escrituras, ajuda a preservar a doutrina cristã histórica, a tal da ortodoxia, e no fim das contas oferece um mapa bem completo que orienta tanto a fé quanto a vida prática. No mundo que não para de mudar, a Confissão de Fé de Westminster se apresenta como uma resposta para a pergunta: como manter uma fé firme? Ela é esse mapa detalhado, feito para dar clareza e profundidade ao longo das gerações. Isso nos deixa com uma última reflexão. Na nossa era que é super acelerada, qual é o valor de se ter um mapa desses? E que mapas, se é que temos algum, a gente está usando para guiar a nossa própria caminhada?